Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Você nos acompanha pelo Spotify, YouTube e também pelas redes sociais do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, além da rádio comunitária Vanguarda FM. No programa de hoje vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre saúde do trabalhador. Por isso recebemos aqui os nossos convidados de hoje, o Luiz Carlos de Azevedo, diretor do Departamento de Saúde e Condições de Trabalho, e a Leia Cristiane Muniz, que é enfermeira do trabalho e também trabalha na Vigilância em Saúde do Trabalhador. Azevedo, Leia, bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Obrigado, Márcio, mais uma vez agradeço o convite. Bom, a ideia então é a gente fazer um bate-papo. Vamos explicar as relações que tem o Sindicato dos Metalúrgicos com a Vigilância em Saúde. Mas o que eu achei mais interessante, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, é a gente explicar o trabalho da Vigilância em Saúde, Leia. A comunidade em geral tem um conceito que até mais ou menos o que eu tinha, que a Vigilância em Saúde ela monitora doenças que afetam a população como dengue, gripe, covid, ajuda a prevenir, né, e controlar surtos, mas ela é dividida, ela tem um guarda-chuva, tem um leque mais amplo do que isso. Ela é epidemiológica, ambiental, sanitária e de saúde do trabalhador, que é o que mais nos interessa aqui. Então eu queria que tu desse uma explicada dessa forma geral e depois já vamos entrar nessa questão da saúde do trabalhador e das relações do nosso departamento aqui do sindicato com a tua atuação. Então, a saúde do trabalhador, realmente, assim, a maior parte da população não conhece, né, o trabalho dos profissionais que atuam na vigilância em saúde do trabalhador, que a gente chama como VISAT. Né? VISAT, interessante. Né? Não é a VISAT dos ônibus, é outra VISAT. Dos ônibus. Ela tem um T mudo. Isso, inclusive a gente cuida quando nós vamos abordar algum trabalhador ou empresa, de falar o nome completo mesmo, Vigilância e Saúde do Trabalhador, porque aqui em Caxias as pessoas confundem muito com a empresa VISAT, só que é o conteúdo, VISAT, né? Então, a VISAT, a Vigilância em Saúde do Trabalhador, ela existe faz muito tempo, mas ano passado saiu a portaria oficial pelo Ministério da Saúde, na qual todos os acidentes de trabalho devem ser notificados pelos serviços de saúde, sejam eles privados ou públicos. O que eu quero dizer? Que hospitais, né, nossos, como, por exemplo, Unimed, Círculo, Saúde, Pompeia, Virivi, UPAs, Serviço de Resgate, são obrigados a fazer a notificação de acidente de trabalho. E nós recebemos essa notificação, digitamos no sistema do Ministério da Saúde e investigamos. Né? Então, a gente procura conhecer a saúde dos trabalhadores do município, né? E intervir nas condições que acabam provocando lesões, muitas vezes lesões permanentes, agravos como doenças crônicas, e outras lesões incapacitantes. Né? Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, não, mas foi só uma queimadura. Mas a queimadura ela pode complicar. Né? Então, por isso que é importante, né, a gente intervir. Né? E, principalmente, o empregador emitir a comunicação de acidente de trabalho, para esse trabalhador ficar resguardado, né? Ter seu direito perante o INSS. Porque uma coisa é a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho para profissionais formais, que tem a sua carteira de trabalho assinada. Outra coisa é o SINAM, que é a notificação do acidente de trabalho. O SINAM, ele é para todo mundo. Inclusive, a gente precisa ter conhecimento das condições daqueles trabalhadores que estão na informalidade, né, que não tem nenhuma garantia, como, por exemplo, o motoboy, né, as pessoas que fazem o transporte ali no iFood. Isso, deixando bem claro que a gente está falando por uma categoria específica que é dos metalúrgicos, sim, mas a vigilância em saúde do trabalhador é abrangente para toda, inclusive para quem não tem sindicatos aqui, para quem. Sim. Então é uma ferramenta importantíssima. É uma ferramenta importantíssima. E também o trabalhador metalúrgico, muitas vezes, tem uma condição de trabalho precária, né? Principalmente em empresas menores, né? Porque a empresa ela precisa ter um plano de gerenciamento de riscos, precisa seguir algumas orientações legais,
né? Inclusive de proteção daquele trabalhador, equipamento de proteção individual, proteção coletiva, né? E isso a gente acaba fiscalizando. Porque quando a gente recebe uma notificação de acidente, de uma amputação de dedo, que acontece muito. É mais comum do que a gente imagina. Né? Na metalúrgica, amputação de dedo é muito comum. Ainda acontece isso, Ainda mesmo acontece. com todas as modos de metalúrgica, segurança. indústria do plástico também. E é um acidente com lesão permanente para aquele trabalhador. Então, a gente tem a função, né, nós da vigilância, de investigar. Muitas vezes a gente solicita alguma documentação para a empresa, a gente vai até a empresa, nós comunicamos os sindicatos também, né? Até em relação àquela empresa, vocês têm alguma atuação naquela empresa, né? Enfim, né? Então, a gente acaba se ajudando. E um outro papel que a gente tem também é de orientação, né? A gente orienta muito, tanto o trabalhador quanto as empresas. Porque as empresas nos ligam perguntando também, que elas ficam na dúvida em como agir em determinadas situações. Essas orientações são de formas, ou por telefone, através de um evento, uma atividade? De que forma vocês costumam Geralmente por e-mail e por telefone. Né? Então, o trabalhador a gente contata sempre pelo WhatsApp, porque eu acho que é o modo de comunicação, né, que é mais Tem esse fácil, contato mais direto rápido. com o trabalhador que Com quiser o tirar trabalhador. dúvidas com vocês? Sim, tem. A gente tem o WhatsApp e geralmente a gente também pergunta para eles, né, quando a gente recebe, se eles estão bem, se quantos dias eles ficaram afastados. E aí dali vem algumas coisas. Alguns não querem muito se comprometer também. E com as empresas também a gente faz um trabalho. Quando a gente não consegue contato com esse trabalhador, a gente entra em contato com a empresa também, perguntando sobre aquela situação. Até porque muitas vezes a gente precisa averiguar. Porque quando o trabalhador ele vai ser atendido no serviço de saúde, é ele que diz que sofreu um acidente. Mas quem confirma esse nexo causal é sempre a empresa. Né? Então, por isso também a importância do nosso contato com as empresas. Muito bem. Azevedo, vamos pegar o gancho ali e é mais uma ferramenta importante. Tu trouxe para nós aqui essa ideia, né, de fazer esse debate. E queria que tu falasse, então, qual a relação do sindicato, do Departamento de Saúde e de Condições de Trabalho com a vigilância, tem mais o Ministério do Trabalho também. Como é que funciona essa interligação, essa relação com esses setores? Pois é, Márcio. O sindicato, desde que da sua criação, lá nos anos 30, né, e naquela ideia de também promover a saúde do trabalhador, né, ajudar na saúde do trabalhador, ao longo do tempo, né, o sindicato ele se tornou parceiro do SUS. Então, ele tendo o ambulatório, onde tem os profissionais clínicos, os profissionais dentistas, os psicólogos que atendem a categoria, né, então ele se tornou parceiro do SUS. E nessa parceria, então, nessa questão que a vigilância traz aqui para nós, a dona Leia traz para nós, na questão das notificações, principalmente o CAT, né? que é aquele certificado de notificação de acidente de trabalho. Então, o sindicato ele se tornou parceiro nesse sentido com os Serestes e as vigilâncias de saúde do trabalhador, de ser o sentinela com relação às notificações. Então, muitas vezes o operário que se acidenta, ele não é atendido onde deveria ser, então ele vem até o sindicato e traz isso. Então o sindicato o acolhe e faz essa notificação e envia então para as entidades desse agravo que aconteceu. Porque muitas vezes o operário se acidentava e não havia notificação nenhuma. E não havendo notificação, também não tinha aquele nexo. Não, esse acidente ou esse distúrbio ou qualquer lesão que ele tem de 10 anos atrás, que ele sofre hoje, foi devido àquele acidente que ele teve lá, mas não tinha nada. Não ligava-se nada. Por isso a importância que pode ser algo que vai com o tempo, vai tendo um agravo com o tempo. Isso. Então, hoje, o sindicato ele usa esse termo sentinela nessa questão de notificação, que ele também auxilia
a vigilância. Então, aqui nós temos no departamento, temos uma enfermeira do trabalho aqui, né? E temos uma médica do trabalho, que todos os agravos que eles colhem aqui de nossos associados, eles preenchem um documento e enviam para a vigilância essas questões de doenças relacionadas ao trabalho. E sobre a chegada dessas denúncias? Às vezes pode chegar primeiro para o sindicato, às vezes pode chegar primeiro para a vigilância, daí vocês fazem uma entidade passa para outra, como é que pode funcionar? As denúncias elas podem chegar pelo Alô Caxias, pela própria ouvidoria da Secretaria de Saúde, pelo sindicato. No próprio Conselho Municipal tem a comissão, né, intersetorial em saúde do trabalhador, que também eles nos enviam, já nos mandaram, né, algumas denúncias, onde a gente vai averiguar. E chegando lá, se realmente há condições assim não adequadas de trabalho, insalubres, sem proteção para aqueles trabalhadores, máquinas muitas vezes sem dispositivo de segurança, intertravamento, né, que a gente vê muito ainda, né, que isso que vai ocasionar, por exemplo, uma amputação, né, a gente encaminha para o Ministério do Trabalho, porque nós não temos, diferente da vigilância sanitária, a vigilância em saúde do trabalhador não tem o poder de autuar, né, a gente não autua. Quem autua é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público também. Mas vocês têm o poder de verificar, de ir até o local, verificar se está em condições ou não e depois passar para quem autua. Sim. O nosso grande trabalho é verificar essas situações, encaminhar, orientar as empresas e os trabalhadores, né? A gente orienta. Já aconteceu de a gente orientar a empresa, eles tomarem providências e a gente não precisar encaminhar para o Ministério do Trabalho, né? E a gente, claro, com prazo, né, curto, né, mas demandas assim que requerem ajustes maiores em relação à segurança, nós encaminhamos, né? Por exemplo, um elevador de carga sem nenhuma proteção, nenhuma segurança, é um risco para o trabalhador. Então, é direto para o Ministério do Trabalho, né? Então, o nosso poder mesmo é de orientar a população. Azevedo, a gente falou de alguns casos. O que mais chega de denúncias aqui para o sindicato? Quais são os mais comuns? E também já pergunta para os dois, já na mesma questão aqui, é um pouquinho mais ampla a questão de saúde. A gente está falando ali, falou de amputação, um acidente e tal, mas entra também a questão da saúde mental nessa questão. Como é que se trabalha isso? No período da pandemia, ali, houve uma aproximação maior do sindicato, que a Leia comentou aqui, com a CIST, que o trabalhador também desconhece, tal qual a vigilância do trabalhador. A população desconhece que tem a CIST, que é essa comissão, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que faz parte do Conselho Municipal de Saúde, onde ela acolhe essas denúncias. No período da pandemia, então, houve um envolvimento maior do Sindicato dos Metalúrgicos, que se associou à CIST para encaminhar essas denúncias, naquela época, com relação à pandemia que estava acontecendo no interior das grandes fábricas, né? Grandes e pequenas fábricas também. Então, houve essa parceria com a CIST. A CIST também ela não tem poder de polícia, mas ela faz o encaminhamento. Ela faz o encaminhamento para a Vigilância do Trabalhador, para o Ministério Público, para o Ministério do Trabalho, para fazer as averiguações no ambiente de trabalho. Então, ali começou essa parceria. Então, o fato é que só não trabalhamos mais enquanto CIST, porque as denúncias vêm poucas para o sindicato. Porque as pessoas também não sabem como denunciar também para o próprio sindicato. Porque se o sindicato sabe de uma denúncia, ele pode acionar a CIST e assim sucessivamente. Essas denúncias são anônimas, a pessoa pode ficar tranquilo, não vai ser... Sim, totalmente. Pode. Quando eles denunciam, eles podem colocar que não querem sigilo, e a gente mantém esse sigilo. Por isso que muitas vezes, no primeiro momento, a gente não aciona o sindicato, porque já é um trabalho nosso, né? É de praxe um trabalho da vigilância. Então, a gente vai lá, averigua, porque, às vezes, já teve denúncias que não tiveram procedência. Então, não, assim, precedentes assim, para intervir, né? Eram mal entendidos,
Acontece, mas poucas Tem vezes. que verificar de qualquer maneira. Isso, tem que verificar, né? Então, mas acontece. E depois que isso acontece, gera um relatório, né? A vigilância gera um relatório. Se há um problema, relaciona o problema e a melhoria para não acontecer mais aquele problema. E depois faz uma nova vistoria para ver se foi implantado. E depois disso é encaminhado esse relatório para aquelas entidades que solicitaram aquilo. Então, no caso da CIST, nós aqui, enquanto Sindicato Metalúrgico, nós recebemos o retorno daquelas denúncias as quais vieram para nós e nós encaminhamos a solicitação para o órgão. Né? Então, houve essa resposta. Né? Sempre vai. O relatório vai para o denunciante e para o denunciado também. A gente caminha sempre para a empresa o relatório das inadequações. E como legislação, a gente tem como base as normas regulamentadoras do trabalho, que é o que rege ali, né? As famosas NRs. Isso, as famosas NRs. Estão mexidas ultimamente. Isso aí. Mas isso é bom, mexidas no sentido de elas atualizadas? tiveram uma evolução, isso, no decorrer dos anos. Ou nem tanto, às Queria vezes. ser mais otimista, mas ultimamente foi para tirar. Voltando então à questão da... Tem acidentes ali, é mais fácil identificar, mas daqui a pouco saúde mental pode ser acionado também, mas o pessoal de repente não se liga que pode fazer a denúncia. É bem importante essa pergunta, porque inclusive a gente tem uma notificação específica de transtorno mental relacionado ao trabalho. É uma notificação, tá? Como a gente tem o acidente de trabalho, a gente tem essa notificação. Só que por mais que nós capacitamos os serviços de saúde, a gente recebe muito pouco, né? Ou por receio, né, de fazer a notificação, ou a dificuldade também dos profissionais de identificar que aquele agravo, aquele sofrimento mental está relacionado ao trabalho, né? Porque as pessoas, às vezes, elas precisam chegar assim, bom, eu estou muito ansioso, porque eu estou com muita demanda no trabalho, o chefe está em cima de mim, eu preciso cumprir prazos, o meu ambiente é muito estressante, a relação com os colegas não está legal, isso está me gerando um sofrimento. Muitas vezes o trabalhador não chega desta forma no serviço de saúde, mas ele chega dizendo que está ansioso, ou está hipertenso, e acaba não relatando. Então, a gente ainda recebe não diz a origem, muito né? poucas notificações de transtorno mental relacionado ao trabalho, né? Que é o famoso burnout, né? Mas não é só o burnout, porque o burnout ela envolve vários sintomas de sofrimento, né? Então, é desde uma ansiedade, uma depressão, né, um sofrimento, né? A pessoa começa a se isolar mais, não quer sair de casa. Mas a partir desses dados que o trabalhador levar para vocês, tu tem condições de dizer se é burnout, se é outra coisa e tal. Tem como. A partir do momento que a gente tem essas notificações, inclusive na própria notificação a gente tem o setor, né, o ramo da atividade específica, a gente consegue pensar em ações no próprio município junto com essas empresas. Então, a notificação de transtorno mental ela não é para castigar, para apontar, para culpabilizar determinada empresa. Não, é justamente para nós podermos auxiliar. Bom, vamos pensar como é que a gente poderia auxiliar os trabalhadores naquele ambiente de trabalho. E Azevedo, o sindicato tem psicóloga, tem convênio com psiquiatra também, né? Também pode ajudar de uma forma mais direta nesses casos. Sim, notadamente, nesses últimos anos, né, essa é uma demanda crescente com relação ao transtorno mental no ambiente de trabalho. E reforça aqui as palavras da Leia de que o sindicato também ele quer colaborar na melhoria do ambiente de trabalho. Sempre aquela ideia de que o sindicato quer perseguir as empresas e é contra o empresário. E, no entanto, a gente quer que uma CIPA seja atuante, não para perseguir a empresa e dar prejuízo para a empresa. Bem da verdade, se tem uma CIPA atuante, é um investimento na saúde do trabalhador. E é isso que, enquanto entidade representativa, a gente quer que a empresa seja melhor,
cada vez mais rica, mas também que ela proporcione o melhor ambiente de trabalho para o trabalhador. A briga é essa, não ser contra só por ser contra. E sim, essa demanda crescente na questão mental da saúde do trabalhador aumentou nesses últimos períodos, né, principalmente pós-pandemia, que daí tem sequelas, né, também da pandemia que sequer é tratado em alguns debates de saúde, mas já está apontando isso. Então, nós também já ampliamos o convênio com profissionais na área de psiquiatria e psicólogos para poder atender o nosso associado, né? Muito bem. Já chegando na reta final do nosso podcast de hoje, está bacana. A gente sabe, né, que tem muito mais para falar, mas é para o pessoal também, para a gente entender um pouquinho mais de como funciona o trabalho de vocês. Nessa resposta já do Azevedo também, do papel do sindicato, mais ou menos o papel do poder público é parecido também, não é ir contra empresas, empresários, mas é dar mais condições nessas relações de trabalho, né, Leia? Com certeza. Né? Por isso que eu comentei antes, né? A gente tem um papel de orientação também ao empregador. Né? Porque o trabalhador, estando ali, trabalhando feliz, né? Bem, com saúde, o trabalhador, o empregador também vai sair ganhando. Né? Menos dias de afastamento. A gente sabe que as causas trabalhistas podem até quebrar uma empresa. Né? Então, isso é importante também, o empregador também às vezes, por uma falta de atenção, uma bobagem, acaba tendo um problema trabalhista. Isso aí. E a gente vê que é muito por desconhecimento do próprio empregador. Ou porque determinado escritório não está orientando, porque as empresas pequenas e entre as metalúrgicas Exatamente. também, eles recebem orientação de escritório de contabilidade. Isso. E também de serviços de medicina ocupacional. Porque todas as empresas com grau de risco 3 vai até o grau de risco 4. Né? Se a gente pensar em risco de acidente de trabalho. Então, grau de risco 3, todas as metalúrgicas se enquadram, 3 ou 4. Precisam ter plano de gerenciamento de riscos e precisam ter um plano especializado de medicina e segurança no trabalho. Né, com exames periódicos a serem realizados, né, com treinamentos conforme o cargo. Então, tudo isso deve ser realizado. E muitas vezes, os empregadores, o patrão, né, digamos assim, ele desconhece isso. E ele pode responder depois uma causa trabalhista porque ele não agiu da forma correta. Né? Então, a gente vê que as empresas elas precisam ser bem orientadas por escritórios de contabilidade em relação à comunicação de acidente de trabalho, que alguns escritórios que fazem para essas empresas, e também a segurança e proteção desses trabalhadores. Muito bem, então, para a gente encerrar de fato, eu quero que vocês já deixem o seu recado final, mas vamos aproveitar eventos, atividades, tem seminário programado, tem conferência esse ano, já vamos aproveitar. Azevedo? Bom, conferência deixa para... Obrigado, então, Azevedo, pela tua participação. Seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. É só me convidar que eu venho. Ótimo, obrigado. Lé, então, para hoje aproveitar teu recado final e já aproveitar as datas. Então, gente, neste ano a gente vai ter a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que será a terceira conferência do município de Caxias do Sul e a quinta nacional. Né? A gente começou lá em 86 ainda com a primeira, antes da Constituição, né, ainda na reforma sanitária. A gente teve a segunda em 94, em 2004, em 2014 e agora a quinta. Isso que eu estou falando a nível nacional. Né? Então, vocês podem ver que é de 10 em 10 anos. E a gente está no momento onde a gente precisa falar muito da saúde dos trabalhadores. Então, dia 11 e 12 de abril será a conferência, dia 11 à noite, com início às 18 horas, e dia 12, o dia inteiro. Vai ser no teatro ali na Faculdade da Serra Gaúcha, na FSG. E agora, em março, nós vamos ter as pré-conferências, que vão ser realizadas por territórios. Então, vão ser realizadas em algumas unidades básicas específicas, abrangendo outras, né? Por exemplo, vai ser realizado no Cinquentenário, no Eldorado, na UBS Planalto Rio Branco, na UBS Fátima Alta, na UBS São Caetano e na UBS Fazenda Souza. E nessas pré-conferências já vão ser levantadas propostas para serem encaminhadas à conferência. E é importante que profissionais da saúde,
de empresas privadas, públicos, de SESMIT, né? Participem, empresas, população no geral, né? Porque geralmente a conferência ela é paritária, então a gente sempre solicita a participação de público em geral, profissionais da saúde, prestadores de serviços e gestores. Certo. Então, datas divulgadas, muito obrigado pela tua participação. Que seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, Leia. Muito Obrigada. bem. Falamos então de saúde do trabalhador. Mais um podcast, mais um Pod-Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Muito obrigado pela sua participação, por acompanhar mais essa edição do programa. Até o próximo.